Olá, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que você está? Fala pra mim. Boa tarde. A gente hoje vai falar sobre foco para emagrecimento e estamos aí começando a nossa live. E deixa eu abrir aqui para nossa participação, conversar com a gente sobre esse tema maravilhoso. E vamos que vamos. Vamos começar a falar disso aí. Tudo bem, Valéria? Tudo. Deixa eu desligar aqui o ventilador, peraí. Dando um pouquinho aqui de microfonia. Tava fazendo muito barulho aqui. Olá, boa noite. É, boa tarde, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Tudo bem, eu tava escutando um pouquinho pouquinho de de microfonia. microfonia. E aí eu E aí eu decidi decidi tirar tirar aqui pra aqui gente pra gente ficar ficar sem sem essas essas interferências. interferências. E você, E como é que você, como é está? que está? Tudo jóia, e você? Tudo Tudo bem. bem. Aqui Aqui mantendo mantendo foco no meu foco no meu emagrecimento. emagrecimento. E vou E vou pegar pegar dica dica pra eu pra eu continuar no continuar no foco. foco. É isso aí. Boa tarde, Boa tarde, Monique. Tudo bem? tudo bem? Boa tarde, galera que vai entrando aí. Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá legal aí o áudio, o vídeo, tá legal? Se tiver legal, comenta um aqui, escreve um pra gente saber que tá ok, que o vídeo tá bacana, que o áudio tá chegando direitinho para vocês. Só pra gente ter certeza de que tá tudo bem. Pra gente não Pra perder gente não nada perder também, nada também, né? né? E eu quero saber, quem aí tá afim de saber como é que faz, né, para ter foco para emagrecer. Monique falou que tá Monique tudo falou bem, que tá graças tudo a bem, graças Deus, a que coisa Deus, que boa. coisa boa. Ah, que bom. E aí conta E pra aí gente, conta pra gente, é difícil ter difícil ter foco pra foco para emagrecer, quem tá emagrecer, chegando quem tá aí? chegando aí? Você acha que é Você acha que fácil é fácil emagrecer? emagrecer? É É possível possível emagrecer? O que que você emagrecer? O que que você acredita? acredita? Verdade, é importante a gente saber como é que as pessoas estão percebendo isso, né? Tá dando um Tá pouquinho dando um de eco, pouquinho de a eco, Monique a falou. Monique falou. Tá com eco. Para mim, no meu áudio tá normal. Eu não sei se porque eu tô aqui com fone, não sei qual a voz que tá passando, isso aí. Oi. Fala aí, Fala aí, melhorou? melhorou? Monique Monique colocou colocou aqui aqui disciplina, disciplina, determinação. determinação. Coisas importantes, né? Oi? Ajeitando a câmera, foi. Foi lá? Foi lá? Então me Então me conta aí, conta vamos aí, vamos começar me começar me contando quem é contando quem é Valéria, Valéria, como como que que ela ela chegou aí chegou nessa aí nessa missão missão emagrecimento. emagrecimento. Então, a Valéria, depois de 20 anos na nutrição, né, ajudando a galera lá a emagrecer, alguns queriam emagrecer, outros queriam ganhar massa, outros queriam só ter saúde, né? Mas depois de 20 anos na nutrição, eu passei por algumas questões pessoais, emocionais, e aí eu fui buscar me conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano para me desenvolver e ajudar a desenvolver, ajudar os meus clientes ali, meus pacientes ali, porque, assim, sabe o que eu percebi, Irlânia? Eu não sei se alguém aqui já viveu isso, eu quero até que as pessoas me digam aqui, comentem se isso acontece. As pessoas iam lá no meu consultório. Aí eu tinha um trabalho do
cão para poder fazer uma dieta, que eu vou falar para vocês, fazer dieta equilibrada é um porre. Porque você equilibra uma coisa, desequilibra outra, aí dá ruim. Enfim, leva muito tempo para poder equilibrar. Hoje até tem vários aplicativos que os nutris usam, que facilitam, né, agilizam esse processo de cálculo de nutrientes e tal. Mas lá no início, quando eu me formei, não existia esse trem de aplicativo que facilitasse, né? E daí levava-se muitas horas para poder calcular e equilibrar uma dieta, equilibrar ali o percentual de carboidrato, de gordura, de tudo que fosse preciso ali. E aí eu ficava muito frustrada porque eu tinha uma trabalheira danada para preparar uma dieta bacana e aí a pessoa pegava aquela dieta e guardava na gaveta. E a gaveta devia ficar magrinha. A gaveta devia estar uma belezura, mas a bendita da pessoa não seguia a bodega da dieta. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não é possível. Não é possível, tem alguma coisa que está faltando, que eu preciso fazer para ajudar essa galera a entrar no foco, a ter determinação, a seguir a dieta. Porque não adiantava eu entregar a dieta e eles malocarem a dieta na bolsa, na gaveta ou em qualquer outro lugar e não seguir, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, né, toda essa parte de comportamento humano, fui fazer coaching, PNL e tudo mais para a gente entender como é que funciona a cabeça das pessoinhas que guardam a bendita da dieta na bolsa e na gaveta. E aí eu acabei me especializando nessa parte comportamental do emagrecimento, né? Hoje eu já não faço mais atendimento de consultório de nutrição. Quando chega alguém para mim com algum caso, alguma patologia, alguma coisa específica, eu encaminho para algum colega nutricionista para poder cuidar da patologia em específico, porque aí o meu foco ficou em trabalhar realmente a parte comportamental. E esse tema que a gente está falando hoje, Irlânia, ele é muito importante, porque as pessoas elas perdem muito o foco, né? Não sei se a galera aqui concorda, né? Mas é normal a galera começar a fazer a dieta, e aí chega no quinto dia da dieta, começa a dar aquele enjoozinho de estar fazendo a dieta. Enjoo do tipo assim, perdi o saco de olhar para alface e frango. É mais ou menos por aí. Por quê? A maioria das pessoas, quando vão fazer dieta, entram para um modelo de dieta meio radical. E aí fazem muita restrição, né? E nesse de fazer muita restrição, elas acabam não suportando aquela restrição excessiva por tanto tempo. E aí elas acabam desistindo da dieta. Então, tem casos que com 4, 5 dias a pessoa desiste, mete o pé na jaca e volta a comer as besteiradas que comia. Tem casos que a pessoa, algumas semanas depois, entra nesse retrocesso, né? Algumas conseguem o primeiro mês, do segundo mês em diante já não vai mais, porque assim, o sofrimento está muito maior do que o prazer. O sofrimento para emagrecer está muito maior do que o prazer. O foco da pessoa ela está no presente, no momento, né? no prazer imediato. E não está no prazer tardio, que é, na verdade, aquilo que ela vai construir para o resto da vida dela, né? Às vezes tem pessoas que passam 20 anos tentando emagrecer. Não sei se tem alguém aqui que tem esse tipo de situação, mas tem gente que passam 20 anos na luta contra a balança. E elas querem da noite para o dia ficarem magras. Isso não funciona assim, né? É um processo de aprendizagem do nosso cérebro, que a gente precisa reeducar o nosso cérebro, reprogramar o nosso cérebro com fatores que auxiliem a gente a continuar, né? E não desistir no meio do processo, como muitas pessoas começam e desistem. Então, eu trouxe aqui para vocês 10 dicas para aumentar o foco aí, para emagrecer. E eu quero saber, quem quer saber quais são essas dicas, fala comenta eu aqui. Eu quero saber. Conto. Se tiver gente fala uma que eu quero, eu conto. Você acha que a probabilidade de uma pessoa que entra numa reeducação alimentar é maior daqueles que seguem até o fim ou é maior aqueles que desistem? Não entendi. A probabilidade de quê?
Da pessoa se manter na dieta. E até o fim. É maior na reeducação alimentar, para quem desiste ou para quem vai até o fim. Ou com certeza para quem vai até o fim, né? A probabilidade dela se manter magra é para quem vai até o fim. As pessoas que elas desistem no meio do processo, a gente acaba criando hábitos padrões, né? Então, você tenta uma vez, aí acontece alguma coisa, você estressou, e aí acaba compensando o estresse, que é uma questão emocional na comida. A comida vira uma válvula de escape, que esse é um dos sabotadores da alimentação, né, do emagrecimento. A comida vira válvula de escape emocional e a pessoa come, porque passou por um momento de estresse na vida dela. E aí ela criou na mente dela o que a gente aqui profissionalmente falando chama de crença, mas lá na cabeça dela, ela criou uma verdade na cabeça dela de que ela não consegue ir até o fim. E aí, numa próxima vez, aí passa um tempo, aí bem que chega uma segunda-feira, que segunda-feira é dia de começar a dieta, né? Aí chega uma bela de uma segunda-feira, ela fala assim, ai, quer saber? Eu vou voltar, vou fazer dieta, dessa vez vou fazer tudo direitinho. Aí ela pega e começa de novo a dieta. E aí passa um tempo, acontece alguma outra coisa que faz ela desistir. Pode até ser um estresse de novo, pode ser alguma questão emocional atrelada à infância dela, pode ser alguma questão hormonal dela, existem várias influências internas e externas que podem fazer essa pessoa não ter força, não ter aquela persistência de continuar. E aí ela desiste de novo. Quando ela desiste de novo, ela está alimentando mais um pouquinho daquela certeza que ela criou lá atrás, naquela verdade, né, naquela crença de que ela não consegue ir até o fim. Uma vez que isso se instaurou como uma verdade, essa pessoa, todas as vezes que ela começar um novo processo de emagrecimento, ela tende a sempre desistir. Por quê? Na cabeça dela, ela já criou aquela verdade. Eu não vou conseguir, eu vou desistir mesmo. E às vezes ela cria palavras, ela cria vozes internas que ela fala assim, não vou nem começar, eu sei que eu não vou conseguir. É só um pedacinho, daqui a pouco eu volto de novo. Né? Então, essas vozes internas que são esses sabotadores, eles vêm chegando justamente porque ela enfraqueceu dentro dela a crença que ela tinha nela mesma de capacidade. Ela não se acha capaz de conseguir. Ela pode até não pensar claramente, tipo assim, eu não sou capaz de conseguir. Mas inconscientemente, ela gera esse pensamento lá no inconsciente dela, porque ela não conseguiu, das outras vezes ela não conseguiu. Então, essa crença ela vai se arrastando pelas próximas vezes. E aí, se ela não interrompe essa crença, fazendo uma reprogramação mental, ela vai continuar postergando isso ad eterno. E tem gente que passa a vida inteira brigando contra a balança. Entendi. Você tem essa Dani colocou aqui que é difícil e que ela tá comendo muito doce. O doce, o que acontece? O carboidrato, ele alimenta uma parte do nosso sistema hormonal que faz com que a gente sinta mais prazer. Faz com que a gente sinta uma sensação de bem-estar, de alívio. Então, toda vez que a gente come o carboidrato, a gente aumenta a produção de hormônios, de substâncias que vão nos dar essa sensação de felicidade, de prazer. Então, geralmente, quando a pessoa ela está ou triste, ou deprimida, ou ela está com algum buraco emocional relacionado a algum momento da vida dela que pode ser passado ou presente, ela tende a comer o doce. Sabe aquela expressão da docicar a vida? É para trazer prazer. O doce traz essa sensação de prazer. Então, muito provavelmente, toda pessoa que tem muita necessidade do doce, tem vício no doce, ela tem algum buraco emocional que está deixando ela infeliz com alguma coisa na vida dela. Pode ser relacionamento, pode ser saudade de alguém da infância, pode ser saudade de alguém presente que essa pessoa perdeu. Pode ser tantas coisas. Existem mais de 20 sabotadores do emagrecimento que são causas, e aí tem que analisar cada caso a caso para a gente entender o que pode ter levado aquilo ali. Existe até teste de sabotadores de emagrecimento.
para a gente identificar quais são as principais causas, porque nem sempre é um só. Às vezes uma pessoa chega a ter mais de 10 causas diferentes, né, que levam ela a comer emocionalmente e não comer pela necessidade da nutrição, né? Então, a alimentação emocional, ela é muito presente na vida de todos nós. A gente é natural a gente compensar na alimentação, né? A alimentação, ela, tudo que é excessivo se torna um vício, né? Então, assim como o álcool em excesso é um vício, a droga é um vício. Por que droga é um vício em excesso? Porque aquela quantidade da droga, ela é muito além do que o nosso corpo é capaz de suportar sem se viciar. Até tem muitos medicamentos que usam ingredientes ali naqueles medicamentos que são base de drogas, né? Aliás, é por isso que o nome é drogaria, né? Quando você vai em farmácia, lá está escrito drogaria, porque aqueles medicamentos, não é ingredientes, né? Aqueles elementos que compõem aqueles medicamentos, muitos deles são drogas também, só que numa dosagem que cura, enquanto a droga que a pessoa se droga na rua é uma dosagem que faz mal, né? Então, existe, por essa mesma razão, tem medicamentos que se você tomar em quantidade excessiva, você tem efeito reverso, você pode fazer mal, né? Então, assim como o medicamento, assim como droga, assim como álcool, o vício alimentar, ele é formado no hipotálamo também, que é a mesma região do cérebro, onde todos os vícios são formados. Tá? Então, qualquer alimento que ele é ingerido em excesso, numa proporção desnecessária para as nossas necessidades fisiológicas, ele cai nessa coisa do vício e você acaba precisando cada vez consumir mais. Isso é um ciclo vicioso, né? Você ingere o carboidrato, aí ele vai e dispara a produção, aumenta a produção ali de dopamina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, e aí a dopamina, ela tem um tiro. Então, ela te dá aquela sensação de euforia, de alegria, de bem-estar, só que isso é um tiro muito rápido. E ela vai lá em cima, vai no pico lá em cima e daqui a pouco ela cai. E quando ela cai, ela te leva para o baixo astral de novo. E aí o seu corpo pede para você, inconscientemente, me dá mais açúcar, me dá mais carboidrato, porque eu preciso melhorar. Eu preciso elevar a minha serotonina, eu preciso melhorar o meu astral, eu preciso melhorar o meu amor. E as pessoas acabam caindo a se exagerar um pouco no carboidrato, né? É bem comum o vício pelo doce. Você vê que sempre é ou carboidrato ou açúcar, né? Nunca é alface, brócolis. Ninguém tem vício em alface, né? Olha, o pessoal que tá chegando aí, Flávia, Ieda, vai falando aí. Você tem dificuldade de emagrecer? Vocês têm que emagrecer. É um grande desafio para você. Fala aí. Você tem vício em açúcar? Carboidrato? Me conta. A Cláudia só botou o dedinho assim. É isso? É vício em todos? Me conta aí. Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. E aí, por que tanto, né? Você me falou que passava dieta e as pessoas colocavam na gaveta. E hoje você se preocupa com algo além do que passar uma dieta, né? E você alcançou seu resultado profissional. Várias coisas, como é que você encontrou aí? Diogo Hudson! Você também é incrível! E eu conheci a Valéria no seu curso. Coisa boa! Verdade, você me conheceu lá, mas na verdade você ainda não sabia quem era eu. A gente se encontrou depois. E aí a gente conversando lembrou que a gente se conheceu lá no evento do Diogo. É verdade, Diogo. Você marcou a minha vida e tenho certeza que você marcou a da Valéria também. Com certeza.
Obrigado, Obrigado, gratidão. gratidão. E aí uma E aí palavra que sem falar, alegria! Alegria! Serotonina! E ó, Hoje eu tô com a minha blusa das emoções aqui, alegria, tristeza, a raiva, o medo, nojo. Essa blusa eu comprei em novembro lá em Orlando. Ai, amei. Eu já ia perguntar onde você comprou, porque eu amei. E eu uso muito esse desenho, né, como referência para poder falar, explicar as emoções, porque a gente não consegue trabalhar as emoções sem que a pessoa entenda quais são as emoções que estão predominando nela, né? Então eu sempre uso essa referência que fica fácil. Fica fácil das pessoas entenderem e identificarem aí, né? Mas você me fez uma pergunta, qual foi mesmo? Esqueci. Então, eu perguntei qual foi o resultado que você teve no seu consultório, colocando essa questão emocional diferente de só uma dieta. Olha, foi absurda a diferença, porque antes eu tinha uma adesão, vamos falar assim, adesão que eu digo no tanto de retorno das pessoas voltarem nos meses subsequentes, quanto de resultados práticos ali, né? Então, a adesão ela era menor do que 50%. Então, a gente tinha todo um trabalho de fazer um cliente novo, mas aí no mês seguinte, 50% no máximo era que retornava para o segundo atendimento. A galera vai desistindo no meio do caminho. E sem contar que os resultados eram menores, eram pequenos. Depois que eu comecei, aí eu utilizei, né, toda essa parte comportamental, coaching, PNL, que eu comecei a introduzir no atendimento, cara, perdeu o sentido eu ficar ali calculando dieta. Porque se você for parar para pensar, por mais que algumas pessoas tenham necessidade de cálculos precisos e específicos, porque elas têm particularidades, todos nós somos seres individuais, né? Temos individualidade biológica, então alguns têm algumas questões de saúde que precisam de uma atenção específica, mas de um modo geral, o que a reeducação alimentar preconiza? É você fazer boas escolhas alimentares, você fazer escolhas de alimentos saudáveis, né? Alimentos que vão contribuir para a sua saúde. Informação de bons alimentos para que você tenha saúde, cara, isso tem de graça em tudo quanto é lugar. Você entra na internet e você bota lá dieta low carb, dieta disso, dieta daquilo. Aparece um monte de graça. Você vai na banca de jornal, você compra a revista Dieta Já ou qualquer outra parecida, com um monte de dieta, né? Não é personalizada, não é específica para a necessidade da pessoa, mas se qualquer pessoa que não tem uma patologia específica que seguir aquelas dicas, digamos assim, de alimentos saudáveis, ela vai ter o resultado. Então, o problema não é o saber. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe que precisa evitar a gordura. A gordura ruim, que a gente tem a gordura boa também, né? Precisa evitar doce, precisa tirar refrigerante da alimentação, precisa evitar excesso de carboidrato. Cara, isso não é novidade para ninguém. Não precisa ser nutricionista para saber disso. E a população já sabe disso, né? Quando eu vou passar a orientação para uma pessoa, claro que tem um hackzinho ou outro, uma dicasinha ou outra que a gente compartilha, mas, cara, isso é um detalhe, sabe? É muito pequeno. O grosso todo mundo sabe. Então, o que impacta mesmo é fazer a pessoa seguir. É fazer a pessoa pegar aquela dieta, seja dieta ou seja simplesmente uma mudança de estilo de vida, uma mudança de estilo alimentar, e colocar aquilo ali no dia a dia dela. O que vai motivar essa pessoa a fazer isso? Isso está atrelado com as emoções, né? 100% atrelado às emoções. Então, por isso que não fez mais sentido para mim atender a nutrição e fez total sentido para mim eu dar continuidade somente nos atendimentos de comportamento, né, para emagrecimento. Que aí eu não vou falar especificamente coaching, porque o coaching é uma ferramenta, é uma metodologia. E eu trabalho com várias metodologias associadas. Então, entra o coaching, entra a PNL, entra a programação, entra a neurociência na história, entra a psicologia positiva na história. Então, dos artifícios que entra a terapia, que eu sou terapeuta holística também. Então, dos artifícios que eu trabalho, eu não uso só o coaching, eu uso um aglomerado de conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo desse autoconhecimento que eu fui buscar, né? E aí... E você que tá aí, me conta, você tem fome emocional?
Eu ia fazer essa pergunta aqui. Se as pessoas, primeiro, até se as pessoas sabem identificar a diferença da fome emocional para a fome física. Porque tem diferença. Fome física é aquela fome que a gente sente quando a gente precisa nutrir o nosso corpo. A fome emocional é aquela fome que a gente sente quando a gente precisa nutrir a nossa alma. Então, qual é a fome que você tem? Ah, a barriga está doendo? E aí eu já vou entrar numa das 10 dicas, que eu trouxe 10 dicas aqui para vocês. Vamos lá, vou anotar. Pega papel e caneta igual aqui, ó. 10 dicas, a gente precisa colocar em prática as dicas. Uma das 10 dicas para você ter mais foco no emagrecimento é justamente essa que você abordou. Você identificar qual é o tipo de fome que você está tendo. Se ela é uma fome emocional, se ela é uma fome física, e mais do que isso, se ela é fome, porque às vezes é sede. Muitas vezes a sede e a fome, elas são disparadas no mesmo lugarzinho do cérebro. E o nosso cérebro confunde, isso é natural ele confundir. Então, às vezes a gente tá com sede, porque a gente não se hidrata da forma correta, e aí dá aquela sensação de vazio no estômago, porque a sensação é a mesma do vazio no estômago, seja de sede, seja de fome. E aí a gente acha que tá com fome e vai comer. Então, a primeira dica é, quando sentir fome, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Beber água. Beber água. Ingerir líquidos, tá? E aí, dentro desse beber água, eu tenho mais coisas para falar do beber água nessas dicas aí. Mas vamos por partes, senão faz bagunça aqui, que é muita coisa. Então, primeira coisa, identificar se é sede ou se é fome. Identificou, bebi água, a fome não passou. Continuo com fome. Próximo passo, identificar se você está sentindo algo que te leve a querer comer. Se você está triste, se você está feliz, se você está lembrando de alguma situação, né? Se tem alguma emoção envolvida aí. Né? E como que a gente descobre isso? Você faz uma perguntinha para você mesmo. Eu preciso comer isso agora? Eu preciso comer isso agora? E aí o teu cérebro vai te responder. Porque assim, a maioria das nossas decisões, elas são inconscientes. Né? Em torno de 95% do nosso cérebro é ação inconsciente. Em torno de 5% é ação consciente. Então, tudo isso a gente faz no inconsciente, trabalhando no inconsciente. Quando você para, respira e faz essa pergunta, quando você faz uma pergunta, você precisa de quê? Uma resposta, certo? E quando você precisa de uma resposta, você atira o seu neocórtex, que é o cérebro racional que fica aqui na frente. A gente tem 3 cérebros. Nós temos um cérebro trino, que é o racional, que é o neocórtex, que fica aqui na frente. O límbico, que trabalha as emoções, que fica aqui no meio. E o reptiliano, que fica aqui atrás, que é o cérebro que é o nosso alerta, é o nosso sistema de alerta, o nosso sistema de fuga, tá? Então, muitas vezes a gente está ativando o nosso sistema de fuga, de alerta, e o nosso sistema emocional, e a gente esquece de ativar o nosso sistema racional. Então, quando você para e se faz uma pergunta, você está dando ao teu cérebro a oportunidade de colocar o racional para comandar. Então, é importante você se fazer essa pergunta: eu preciso dessa comida? Eu realmente estou com fome? E analisar, tem alguma emoção, tem algum sentimento envolvido nisso aqui, nessa vontade de... É fome ou é vontade de comer? Uma outra dica é, quando você tem fome, você tem fome. Você quer comer. Não importa o que. Você não faz distinção. Quando você está com vontade de comer, é aquela coisa, eu tô com uma vontade de comer um chocolate... mas que vontade de comer um biju. Olha, essa semana bateu uma vontade de comer um biju aqui. Não sei se vocês sabem o que é biju. Minha mãe gosta muito de biju. Eu sou apaixonada por biju. E biju, para mim, tem um forte laço emocional com o meu avô. Meu avô me ensinou desde pequena a comer biju. Então, todas as vezes que existe alguma relação aí que eu preciso me fortalecer, meu avô era a minha figura da força. Então, quando eu preciso me fortalecer emocionalmente, eu busco emocionalmente a figura do meu avô.
E aí, o biju, sempre, quando eu preciso me fortalecer emocionalmente, dá vontade de comer biju. Porque é a memória afetiva. Não é uma focada, né? Porque na minha casa, meu pai faz pipoca quase todos os dias de noite, depois da janta. Então, pra mim não tem graça nenhuma fazer pipoca aqui na minha casa. Mas quando eu vou pra lá, nossa, pipoca doce com leite condensado, que é meu pai que faz. E outra, ele faz cocada. Geralmente ele faz em junho, porque ele faz uma fogueira no quintal. Mas eu comi 8 cocadas. Eu peguei e fiquei lá. Falei, não posso! E a gente tem que entender o que dispara, né? O seu biju é mais diet. Isso que a gente está falando se chama memória afetiva alimentar. Então, a gente cria memórias afetivas alimentares quando a gente vive situações de amor e de ódio. Dor e prazer é o que comanda a nossa mente. Então, quando a gente vive situações de amor, de afeto, né? Ódio é uma palavra bem forte, mas eu digo assim, tristezas profundas. Vamos colocar aí, tristezas profundas. Quando a gente vive essas duas emoções, a gente cria uma conexão, né, com essa memória afetiva aí. Então, às vezes acontece não é o teu caso, graças a Deus, seu pai tá aí, tá vivo, mas às vezes acontece de ter uma pessoa que perdeu o pai numa determinada época do ano. E aí, vamos supor que esse pai tivesse... Vou usar o seu exemplo, né, para facilitar aqui, da cocada. Tá? Vamos supor que o pai dessa pessoa, ele fazia muita cocada e toda vez que ela lembrava do pai, ela lembrava da cocada. Quando chega na época do aniversário de falecimento do pai, automaticamente, sem essa pessoa perceber, vem uma vontade louca de comer cocada. E todas as vezes que essa pessoa sente saudade do pai, vai dar vontade de comer cocada. Isso é memória afetiva alimentar. Então, isso acontece com muita frequência. Assim, existem muitas coisas que influenciam, sabe, nos sabotadores alimentares, né? Mas continuando aqui as dicas, senão não vai dar tempo, que a gente já passou meia hora. Não vai dar tempo. São 10 dicas, eu falei uma. É verdade. Não, você falou duas. Identificar qual tipo de fome. É que isso está dentro da minha segunda, quando tem fome, você tem fome. Não é vontade de comer. Não é vontade de comer. Quando é vontade de comer, é fome emocional. E aí você precisa identificar qual é a origem dessa fome emocional, né? Qual é a emoção que está ativando esse gatilho para você trabalhar essa emoção e você conseguir se libertar dela lá na frente. Né? Então, hoje aconteceu um negócio bem interessante comigo. Eu fui no centro, né? Porque assim, eu fiz todo sempre a rua e tudo. E aí eu tô aqui na minha... Meu estilo de vida low carb. E aí eu fui lá comprar canela e gengibre. Foi isso que eu fui comprar. Aí, quando eu cheguei lá, eu olhei pra tâmara. Eu gosto muito de tâmara. Tâmara é uma fruta seca, porém é muito rica em açúcar. Aí eu olhei e falei, eu acho que eu vou 50 gramas. Aí eu pensei assim, pô, mas eu nem tô com fome. Peraí, aí eu tava com minha água na boca. Aí eu peguei, enquanto tava esperando que tinha fila do lado de fora, né? Bebi minha água, e quando eu entrei, aí eu falei assim, não vou comprar não. Não vou comprar não. Aí comprei o que tinha que comprar e já fui pra fila. E eu tinha que comprar o cacau puro que eu uso pra fazer algumas receitas. E eu esqueci, pra fugir da tâmara, eu esqueci. Aí eu perguntei a menina do caixa, ela não, vamos pegar pra você. Aí pegou no caixa, enfim. Aí eu saí de lá fazendo a seguinte reflexão. Caramba, se eu tivesse comido, naquele momento eu tinha saciado a minha vontade de comer o doce. Mas depois eu ia falar, poxa, não era pra ter comido. Tem tanto tempo que eu tô. E aí entra a culpa e o arrependimento. E a emoção vai embora. E você sabia que a culpa engorda? Sabia. Pra quem não sabe, você comer uma coisa e depois sentir culpa por ter comido, engorda. Porque a culpa, ela dispara, aumenta um hormônio, que é o hormônio do estresse, né? E esse hormônio,
ele desacelera o processo de emagrecimento. Então, mesmo que você está fazendo a dieta certinho, e aí você fez uma vacilada, essa uma vacilada despertou a culpa, pronto, estagnou ali aquele processo de emagrecimento. Ele desacelera, ele diminui a queima, o gasto energético que está estocado, né, no nosso corpo. Eu não sei se está dentro das dicas que você vai falar, mas a culpa, eu nunca tinha ouvido falar que a culpa, ou se eu ouvi, não me atentei. Mas o sono é importante, porque se você não dorme, aumenta o cortisol, né? E aí você acaba engordando por causa desse bem disso. Exatamente. O sono aumenta o cortisol, o estresse aumenta o cortisol, a falta de sono, melhor dizendo, né? Não dormir o suficiente que o teu corpo precisa, e aí não existe um número certo, cada pessoa tem uma fisiologia diferente. A gente usa em média, preconiza em média 8 horas de sono por dia, mas existem pessoas que com 4, 6 horas de sono estão restauradas, se sentem bem, têm um sono restaurador. Tem pessoas que dormem 8, 9 horas e precisam disso tudo, né? De 8, 9 horas para poder restaurar. Então, cada pessoa tem um ritmo biológico diferente. Isso é bem importante. Então, assim, a falta de sono adequado, ela diminui, ela aumenta a quantidade de cortisol, o estresse aumenta a quantidade de cortisol, a culpa aumenta a quantidade de cortisol, o medo aumenta a quantidade de cortisol. E o cortisol é o hormônio do mal, é o hormônio que faz a gente engordar, é o hormônio do estresse. Né? Então, quando o cortisol está lá em cima, o que ele faz? Ele está quando você está irritada, quando você está mal-humorada, quando você está estressada, e aí ele vai te pedir que você dê um pouquinho de alívio para ele, de sensação de bem-estar. E como que ele vai te pedir isso? Ele precisa aumentar a serotonina, porque é um balanço. Isso é um balanço. Quando o cortisol está lá em cima, a serotonina lá embaixo. Cortisol é o hormônio do estresse. Serotonina é o hormônio do prazer. Cortisol está lá em cima, a serotonina está aqui. Aí ele começa a chamar a serotonina, vem cá, me socorre. Aí a serotonina precisa subir. Só que para a serotonina subir, o que ela precisa? Carboidrato. E aí você enche carboidrato para o cortisol ir equilibrando, entendeu? Aí a serotonina vai lá em cima, o cortisol baixou. Aí daqui a pouco ela faz assim, ó. Lembra que eu falei no início que dela dá pico? Ela faz assim, rápido. E aí você tem aquela vontade de comer enlouquecida. Por isso que quando a pessoa começa já comendo carboidrato, desde a primeira refeição do dia, quando eu falo carboidrato, né, eu teria que entrar mais nesse assunto, porque não é qualquer carboidrato. Né? Tem carboidratos bons e tem carboidratos que são ruins. Né? Então, se você comer carboidrato bom, tá tudo bem. Agora, você se empanturrar do carboidrato ruim de manhã, e muita gente faz isso. Primeiro, o café da manhã do brasileiro é pão com manteiga e frios, né? De um modo geral. E geralmente é o pão de sal, o pão de forma, mas o pão massa branca, farinha, glúten. Então, a pessoa ela já começa o dia botando carboidrato. Então, ela já começa o dia disparando a serotonina para ela ficar nesse pico de sobe e desce. Então, a pessoa, quando ela começa o dia já comendo carboidrato, ela passa o dia inteiro com fome, sem entender por que ela está com fome. Ela acabou de comer e já está pensando. Ela acabou de almoçar e já está pensando, o que eu vou jantar hoje? Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui. Você está terminando de almoçar e pensa, o que eu vou fazer na janta? Porque a fome ela vai estar presente, porque são picos. Entendeu? Quando você come carboidratos bons, e aí tem toda uma explicação científica para isso, mas, cara, não dá esse pico. E aí você vai gradativamente melhorando o humor, melhorando tudo que esses hormônios alteram aí. Mas voltando, Capô. Vamos lá, para a nossa terceira dica. Nem sei se a dica estava dormir bem. Estava lá? Faz parte do processo. Das 10? Porque assim, eu dividi por tópicos e cada tópico tem várias coisas. Entendeu? Então são 10 tópicos. Mas dentro o sono está dentro de um desses tópicos, entendeu? Então vamos lá. Bora lá, porque a gente tem 20 minutos. Vamos lá. E você me diz tá gostando, você tá pegando dicas. A Dani colocou que ela já tá aprendendo várias coisas. Coloca aí pra mim, você tá aprendendo, você já sabia. Você vai colocar em prática, vambora. Bora lá.
Então, ó, dica 1, anote aí. Se planeje, crie uma rotina e se organize. Isso é muito importante para você ajudar o teu foco. Por quê? Quando você não tem um planejamento alimentar, você acaba comendo o que dá na hora que tem. Né? Você come meio que, foi o que deu para hoje. Né? O deu para hoje vira uma rotina. Então, a sua rotina vira falta de rotina. Então, você precisa ter rotina. Como que você vai ter rotina? Organizar na sua agenda os horários que você vai se alimentar, os horários que você vai fazer atividade física, né? Para você não atropelar os horários. Fazer um planejamento do que você precisa comprar. Fazer uma listinha de compras do que você... essa semana eu vou fazer isso para minha alimentação. Planeja antes o que você vai comer. E aí você vai saber quais são os ingredientes que você vai precisar ter em casa para você preparar aquilo ali. Porque o que acontece? As pessoas, a grande maioria das pessoas não se planejam e aí vão no mercado e fazem compras de olho. Vou levar um disso aqui, vou levar um disso aqui, vou levar um disso aqui. Aí chega em casa, na hora de preparar, só tem coisa que não vai ajudar ela a fazer o que ela quer fazer. Né? Então, como que ela vai fazer? Aí dá preguiça. Eu vou ter que ir lá no centro comprar meus ingredientes da dieta. E aí eu não vou. E aí não compro. E aí não faço. Entende? Então, vira uma sequência. Então, planeja antes. Faz, essa semana, o que eu vou me alimentar essa semana? Na segunda eu vou fazer um ensopadinho, na terça eu vou fazer não sei o que, na quarta. O que eu preciso ter? Eu preciso desses hortifrutis, eu preciso desses ingredientes, eu preciso disso. Ok, organiza, faz um listão, vai para o mercado e compra aquilo que está na lista. Outra dica importante para o mercado, não vá para o mercado com fome, coma antes de ir. Quando você está com fome, os seus olhos piscam para querer comprar coisas que são gordices. Então, a barriga precisa estar... o seu corpo precisa estar saciado antes de você sair para poder fazer compras. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma coisa que funcionou muito bem para mim foi fazer marmita. Né? É muito normal a gente ter preguiça de fazer dia a dia aquela comidinha saudável, bonitinha. É mais prático fazer alguma coisa rápida, comer um fast food, preparar alguma coisa que você faz rápido, né? E aí, quando a gente fala de dieta, o que é preparo rápido na dieta, do dia a dia? Alface, frango, ovo, omelete. Aí a pessoa vive na correria e ela só faz isso. Aí, quando depois de uma semana, no máximo 2, ela não aguenta mais ver ovo, ela já tá verde de tanto comer alface. Já sente enjoo, náusea de tanto comer ovo. E não aguenta mais olhar para o frango grelhado. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontecia comigo direto e com vários dos meus pacientes aqui também. Então, o que é importante? Você ter uma variedade, né, de coisas para comer. E aí entra já mais uma dica. Você fazer coisas gostosas e saudáveis. Né? Então, é o que? Você descobrir novos paladares, descobrir novas receitas. Eu vejo que você tem feito isso bastante, tenho acompanhado aí seu Instagram, estou vendo que você está utilizando ingredientes novos. Então, você está indo buscar, você está indo fazer pesquisa. E o que falta para as pessoas quais são as opções, o que eu tenho. Né? Inclusive, lá no meu programa de emagrecimento, eu dou para a galera um e-book de receitas de dietas, receitas de comidas saudáveis, porém gostosas. Porque a comida ela tem que ser apetitosa. Você tem que olhar para aquela comida e falar, deu fome, deu água na boca. Porque a gente só faz isso, deu fome, deu água na boca, quando é a merda da gordice. Quando é pra gente comer uma coisa saudável, a gente faz aquele troço feio com cara de hospital. Fica sem graça. Aí exatamente isso. Aí a pessoa entra na sofrência para emagrecer. Ela olha para aquilo e fala, eu tenho que comer isso, porque eu tenho que emagrecer. É um sentimento ruim. Quando você faz um prato gostoso, porém com ingredientes saudáveis, você olha para aquele negócio e fala, nossa, que delícia, dá vontade de comer. Então, isso traz prazer na alimentação. Então, isso ajuda no foco. Você se planejar, né? Você criar, você cozinhar coisas saudáveis. E aí, essa coisa de estar criando todo dia, cara, eu tenho uma vida extremamente corrida, não tenho tempo. E assim como eu ouço essa mesma desculpa, porque isso é desculpa, eu ouço essa mesma desculpa da maioria dos meus clientes. E aí, o que eu fiz para solucionar o meu problema? A gente comprou aqui em casa marmitinhas
de plástico, né? Mas livre de bisfenol, que bisfenol é uma substância que tem no plástico que quando aquece faz mal à saúde. Mas existem algumas vasilhas que são livres de bisfenol, então é importante você observar isso. E a gente passou a produzir já, tipo assim, um domingo inteiro na cozinha, fazendo comida nada, aí preparava aquele monte de quentinha. Parecia que eu ia vender. Quando eu postei na minha rede social, teve gente perguntando, você tá vendendo? Eu, não, é eu comer. E assim foi, eu preparei para 3 semanas seguidas, né? Então, assim, foi uma mão na roda, me ajudou muito, porque eu enchi meu congelador, inclusive quem quiser ver, depois entra lá no meu perfil, tem lá a foto nas minhas postagens lá. Eu enchi meu congelador só de marmita. Então, cara, era pegar aquilo ali, descongelar. No início ainda descongelava no micro-ondas, aí não ficou muito legal. Aí depois eu passei a descongelar na geladeira, tirava na noite anterior, botava na geladeira. Aí quando chegava na hora do almoço, no dia seguinte, ela já tinha descongelado. Aí eu só aquecia 2 minutinhos só para aquecer mesmo. Não precisava descongelar ela. Então ficava saborosa, perfeita. Eu passei a me alimentar muito melhor depois que eu comecei a fazer isso. Então, isso fica de dica aí de planejamento e organização. Eu tenho uma aluna, inclusive, lá do meu programa de emagrecimento, que ela queria pular carnaval. Ela ia passar o dia inteiro na rua. E ela, Val, como é que eu vou fazer na rua? Só tem besteira. Falei, então, você sabe quais são os lanches que você pode comer, porque eu já te dei as orientações, as dicas. Então, você vai preparar kits desses lanches e você vai levar na tua bolsa. E ela fez isso. Ela pegou o saquinho de sacolé, aí levou lá kit de amendoim, de amêndoa, de nozes, fez os kitzinhos delas, das coisas que ela podia levar, né? Porque na rua não é qualquer coisa que você consegue comer, ainda mais num bloco de carnaval, né? E aí ela preparou os kitzinhos dela, levou as coisas que ela podia levar e pronto. Ela fez os lanches dela nos horários que ela tinha que lanchar, não gastou dinheiro na rua comprando besteira, não atrapalhou o processo dela, entendeu? Tudo uma questão de planejamento. Ela já preparou da semana inteira, ela me mandou foto dos saquinhos de sacolé, né, com as sementes dela lá para a semana todinha do que ela estava fazendo de lanche. Então, cara, tudo é planejamento, é organização. Outra coisa importante, dica importante, repensar o seu círculo de convivências. Por quê? Muitas vezes você está no meio de pessoas que só te chamam para gordice, que só comem coisas que não são legais, né? Então, assim, existem duas alternativas. Vão ter pessoas que você não vai poder se afastar, que são pessoas que você realmente estima muito, né? Que fazem parte da sua família. E aí a sua missão com essas pessoas é de trazê-las para o seu time. Ensinar elas a ter um hábito mais saudável, uma vida mais saudável. E aquelas outras que não tem jeito mesmo, que não tem tanta relação assim, evita ir para aqueles lugares que você sabe que só vai ter comilança, né? Faz a escolha de fazer novas amizades com pessoas que gostam de fazer trilha, com pessoas que gostam de correr, com pessoas que gostam de ir para academia. Muda o círculo de pessoas com quem você convive, né? Existe uma máxima que a gente fala aqui, que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive. Então, para e observa quem são as pessoas com quem você mais convive. Vê se elas têm o estilo de vida e o estilo de saúde que você quer para você. Ou você traz elas para o seu time, ou você troca de time. Essa é uma dica importante. A Flávia está colocando que ela está tendo que tirar o carboidrato na marra porque ela está com sintomas de doença celíaca e intestino irritado. E ela está enjoada de tapioca e crepioca. Então, isso acontece porque durante muito tempo você sobrecarregou o seu organismo com excesso de glúten, né? A doença celíaca é quando o corpo começa a rejeitar o glúten, naturalmente. Existem pessoas hoje que fazem dieta de tudo sem glúten por opção, porque faz bem você evitar o glúten. Agora, existem pessoas que já sobrecarregaram o corpo de tal forma que o corpo passa a rejeitar o glúten. E aí acaba gerando todas essas consequências aí, que é a doença celíaca, né? E aí realmente tem que cortar tudo que tem glúten, não tem jeito mesmo. Não tem só a crepioca e tapioca, existem outras opções que você pode incluir aí para vários tipos de refeições, né? Por exemplo, se você usa tapioca ou crepioca para poder fazer uma espécie de substituir o pão do café da manhã, existe pão low carb que você faz aí com ovo e requeijão, por exemplo. Né? Tem receitas, inclusive é uma das receitas que eu libero lá para minha galera, mas é simplérrimo de fazer, também não tem glúten, tá? E é uma alternativa. Então, o importante é você não ficar todo dia comendo a mesma coisa.
Apesar do que, muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, ah, mas eu vou comer sempre isso, vou ter que comer ovo todo dia. Mas tu não comia pão todo dia? E não enjoou do pão? A vida inteira comendo pão todo dia? Né? Mas não enjoou por quê? Porque o pão tem muito carboidrato, carboidrato aumenta, né, a quantidade lá de serotonina que a gente precisa. A dica número 3 é... Ah, não, essa eu já falei, né? Descubra novos paladares. Fazer coisas gostosas, saudáveis. 4. Repensar o ciclo de convivência. 5. Estimular a saciedade. Então, como que você estimula a saciedade? Você ingerindo alimentos com fibra e proteína em todas as suas refeições. Quais são os alimentos que têm fibra? Todos os folhosos, muitas frutas, né? Frutas têm fibras também. Alimentos integrais têm mais quantidade de fibra do que os não integrais, né? Evitar alimentos refinados, né? Tentar substituir a sua alimentação, tudo que você pode para fibra. E isso, assim, não precisa viver um mártir. Tipo, eu nunca mais vou poder comer macarrão. Até uma dica, esses dias eu comprei um macarrão feito de massa de feijão. E feijão é extremamente proteico. Feijão é um alimento que tem bastante proteína, além de ferro e outros nutrientes, né? A massa do macarrão é feita com a massa do feijão. Então, cara, muito, muito gostoso, só não fica bonito, tá? Porque depois que você cozer, você tem que botar um molho diferente, ou um molho vermelho, né, de tomate natural, não aquele molho comprado no mercado. Mas não fica muito bonito porque o feijão, o macarrão do feijão, ele fica vermelho. Então, depois que você cozinha, fica aquele macarrão vermelho, parece um monte de lombriguinha. Eu olhei na hora e falei, nossa, mas isso parece lombriga. Mas aí depois que eu botei o molho, ficou gostoso. E aí é uma delícia a massa do macarrão de feijão. Então, só uma dica, você pode substituir. Você não precisa deixar de comer macarrão, entende? Mas substitui por um macarrão que é saudável. Tem macarrão integral também, de massa preta. Estou usando em casa de abobrinha, cenoura, macarrãozinho. Sim, o macarrão feito tem um cortador próprio para isso, que você fatia em filetes, né? Eu tenho aqui também, dá para fazer com berinjela, com abobrinha, com um monte de coisa. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a substituir. Proteínas, gordura, isso tudo aumenta a saciedade, né? A proteína de todos eles é o que mais dá a saciedade. Então, tipo assim, tanto que quando você acaba de comer um churrasco, você não pensa em comer mais nada. Você acabou de comer o churrasco, você tá saciado. Agora, você acabou de sair de um rodízio de pizza, tu já tá pensando na sobremesa, já tá pensando no que vai comer em seguida, porque a pizza é carboidrato que estimula mais carboidrato. A proteína, ela dá aquela saciedade ali, né? Então, você não pensa mais em comer. Eu, geralmente, quando eu almoço churrasco, eu nem janto. Eu perco a fome, não sinto vontade de comer pro resto do dia, né? Então, porque a proteína realmente dá essa saciedade. Então, em todas as refeições, é importante ter algum alimento que tenha fonte de proteína, tá? Para poder dar essa sensação de saciedade aí nos intervalos. Gorduras boas também dão saciedade, né? Que é a gordura das nozes, óleo de coco, do amendoim, né? De frutas oleaginosas, né? Que é nozes, amêndoas, enfim. Todos esses alimentos têm gorduras boas. Peixe também, né? Alguns peixes de água gelada, salgada e profunda têm gordura boa, como o salmão, atum, sardinha. Oi? Atum, sardinha, cavala. Isso, exatamente. Esses peixes, deu branco aqui. Esses peixes todos têm uma boa quantidade de ômega 3, que é uma gordura saudável, tá? Então, assim, você comer alimentos com gordura saudável também ajuda aí a estimular a saciedade. Uma outra coisa que ajuda a estimular a saciedade, ainda dentro do âmbito saciedade, é a mastigação. A gente anda com muita pressa, né? A gente quer comer sempre muito rápido, porque tá sempre correndo para poder fazer as coisas. E o nosso organismo, ele leva um tempo para poder mandar a informação para o cérebro de que aquele alimento chegou no estômago. Não é imediato. Então, se você come muito rápido, você acaba comendo mais do que você deveria, porque o teu cérebro continua mandando a informação de que você ainda tem fome. Mas, na verdade, é porque não deu tempo da notícia chegar lá no cérebro. Entendeu? Então, a gente precisa comer um pouco mais devagar, mastigar mais vezes. E aí a gente fala assim, uma mastigação de a cada garfada, umas 20 mastigadas, mais ou menos. Porque aí, o tempo que você vai... Também não adianta sair mastigando igual um louco, né? Mastiga com calma, respira para comer, né? Come devagar. Porque aí você vai conseguir
dá tempo dessa saciedade. Gente, não para de entrar mensagem aqui de notificação e toda hora eu tenho que ficar tirando as mensagens, senão cobre a minha tela. Então é importante isso, estimular a saciedade. É importante se manter ativo, essa é outra dica. Tá dando alguma coisa aqui, a internet, não sei. Pra mim aqui tá normal. Oi? Oi, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo aí? Não. Quem tá me ouvindo aí, digita 1, por favor. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aí? Como é que tá? Digita 1 aí, se vocês estiverem ouvindo. O leite da Herbalife pode substituir pelo leite integral? O leite da Herbalife, ele não é um leite. Olá. Quem mais está perguntando aqui? Ó, a galera tá me ouvindo aqui, Irlânia. Foi. Então vamos lá. Sexta dica, manter-se ativo, porque quando você faz atividade física, você estimula a produção de serotonina, você estimula a produção de endorfina, né, que é o hormônio que é feito através da atividade, que a atividade física promove. Você estimula a produção de epinefrina. Todos esses são hormônios que vão te dar mais prazer. E toda vez que você não tem prazer, você perde o foco. Então, você precisa ter prazer no que você está fazendo para você ter foco. Então, fazer atividade física te mantém aí nesse bom humor, bem-estar, diminui a ansiedade, diminui o estresse. E toda vez que você está com ansiedade em alta, estresse em alta, você tende a sair do foco. É normal, tá? Outra dica, consumo de água. Consumo de água. Consumo de água. Eu já falei aqui da questão da água confundir, né, sede e fome, mas tem uma outra coisa. Nosso corpo é composto, mais de 60% do nosso corpo é água, então a gente precisa repor diversas funções. E a água é extremamente importante para o emagrecimento, tá? Então, para você emagrecer, se você não tiver, primeiro, suprido as necessidades fisiológicas do corpo, você não vai ter água suficiente para promover a transferência de gordura na célula, para tirar a célula de gordura, para tirar a gordura de dentro da célula, tá? Então, é preciso estar bem hidratado para conseguir emagrecer. Quem não tem uma boa hidratação não consegue emagrecer com facilidade. E geralmente são aquelas pessoas que falam assim: eu tenho metabolismo lento. Bota a culpa no metabolismo. Geralmente essas pessoas, elas não estão se alimentando bem, não estão consumindo fibras, proteínas na quantidade correta e não estão se hidratando na proporção correta, tá? Oitava dica. Quase encerrando aqui. Não tenha em casa coisas que você não deva comer, né? Que a gente acaba comprando as coisas para em caso de emergência. Se você já está planejando ter uma emergência de comer aquela coisa que você não deve, você já está se auto-sabotando aí. Já tá fugindo do teu foco. Comprometimento. Você ter metas escritas, metas que você saiba qual é a quantidade de peso que você tem que perder, qual é o tempo que você vai levar para poder chegar nesse resultado, né? Você saber o porquê que você está fazendo isso, né? E, assim, é muito importante você ter a clareza de que você é capaz de alcançar o seu resultado. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma visualização para melhorar o comprometimento, uma visualização de futuro, né, de como que você vai estar. E aí a pessoa se projeta imaginando como que ela vai estar quando ela estiver no peso ideal dela. E ela tem que fortalecer aquele pensamento, porque a gente cria novos caminhos neurais aí para poder ajudar a ter foco. Né? Então, até para ter foco, a gente precisa criar novos caminhos neurais. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, mas autoconhecimento é super importante. Né? A pessoa ela precisa se fazer perguntas. A pergunta mais importante é: isso que eu quero comer agora vai me afastar ou me aproximar do meu objetivo? Isso é muito importante, essa pergunta. Se você fizer essa pergunta cada vez que você for fazer um processo de emagrecimento, isso vai te ajudar bastante, porque você vai ativar o seu racional, como eu falei para vocês lá no início da live, tá? Não encarar a comida como prêmio. Tipo, eu mereço comer isso por causa daquilo outro. Toda vez que você coloca a comida num pedestal, você
tá deixando esse alimento extremamente atraente, e quanto mais atraente ele for, mais você vai ter dificuldade de manter o foco naquilo que você precisa, tá? A gente tem, acho que mais 1 minuto aí de live, né? Um Tá minuto. encerrando. 1 minuto. Deixa eu dar um recado então pra galera. Isso. Eu vou fazer um resumo disso tudo aqui e vou entregar um resumo em PDF de tudo isso que a gente falou lá no meu canal do Telegram. Então, quem quiser receber um resumo disso tudo aqui, entra aqui no meu perfil, vai lá no link da minha bio, tem o canal do meu Telegram, e aí eu vou estar entregando mais tarde, ou no máximo amanhã, o material em PDF com todas essas informações que a gente passou aqui. E queria também aproveitar para fazer um convite. Quinta-feira agora eu vou fazer um workshop gratuito, tá? Esse workshop